boa noite, queridas e queridos amigos do Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Miranda, nesta sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Este é o programa Semente Abstrata, aqui nas ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil, para o mundo. Gente, o tema do nosso programa de hoje, o tema que eu decidi abordar, é dos mais fascinantes, ao mesmo tempo complexos. Vocês já devem ter percebido que existe... tudo que é fascinante, ao mesmo tempo, é complexo, né? Tudo que é importante também no que se trata das ciências herméticas é complexo. Mas, ao mesmo tempo, é fascinante. E é fascinante por quê? Porque diz respeito a nós, diz respeito à nossa vida, às nossas vidas, né? Diz respeito às nossas evoluções, enfim, diz respeito a tudo. Então, hoje eu optei por trazer para nós esse tema que é o poder da palavra. Nós, diuturnamente, costumeiramente, ouvimos a própria sabedoria popular falando, né? As palavras têm poder, cuidado com o que você fala, né? O poder do verbo. E a sabedoria popular, como sempre, está sempre muito próxima de verdades eternas, de verdades sagradas. E, neste caso, não é diferente. Porque nós, como seres humanos em evolução, nós não temos noção do poder da palavra, do poder do som. Então hoje o nosso tema é esse e nós vamos procurar abordar e destrinchar um pouquinho e trazer alguns elementos que nos ajudem a tratar melhor, né, o poder da nossa palavra, o poder do nosso verbo, e fazer com que esse poder latente e patente mesmo que nós temos seja utilizado da melhor forma, de uma maneira construtiva, de uma maneira amorosa, solidária e altruísta. Vamos lá, pessoal? Pois bem, nas mais diversas tradições existe a questão da palavra perdida, da palavra sagrada, do nome impronunciável do Eterno, do nome impronunciável de Deus, entre aspas. E vocês veem que palavra está associada diretamente ao quê? A noção de quê? De verbo. De verbo. Verbo, logo, o som. O poder da palavra, portanto, é o poder do som. Nós aí já podemos fazer uma conexão com o próprio princípio hermético da vibração, que nos ensina que tudo está em vibração. E toda vibração corresponde a um som. E todo som é a base, toda palavra, todo som pronunciado é a base, é a causa de quaisquer formas de manifestação. No Evangelho de São João, está escrito que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nós podemos nos perguntar, né, mas essa questão é adstrita ao cristianismo, à tradição judaico-cristã? Não, pessoal. Essa é uma verdade universal, está presente nas mais diversas tradições. Tá? No princípio era o verbo. Por quê? Porque o verbo traz a noção de som e de ação. Verbo é uma partícula que exprime o quê? Uma ação, uma atividade. Certo? E existe nesse contexto, né, também na noção de criação e manifestação,
a ideia do quê? Da luz. E está lá em Gênesis. Gênesis, primeiro livro de Gênesis, escrito legado por Moisés, né? Dizendo o quê? Que quando o Eterno estava no processo de criação, né, houve aquele momento do faça-se a luz, o fiat lux. E a luz nos traz a ideia do quê? De imagem, não é? Da imaginação do fogo. Portanto, o processo de criação, de quaisquer formas manifestadas, ele tem como pressupostos as ideias de luz, de um lado, e do verbo, do som, do outro lado, né? Ambas sendo as responsáveis. Nós nos lembremos, gente, que a ideia que nós trazemos aqui de luz está associada à própria noção também do fogo sagrado, do fogo cósmico. O fogo que traz a luz. E o fogo, aliás, relacionado à luz, né? Enquanto que o som relacionado ao ar. Então é o fogo, é a noção do fogo, a ideia do fogo e a ideia do ar, como os princípios da manifestação. Nesse contexto, são duas ideias, duas noções espirituais que são as causas do quê? Da própria matéria. Aí, com relação aos elementos, a matéria é representada o quê? Pela água e pela terra. Certo? Fogo e ar. A ideia, água e terra, a manifestação. Vejam que o primeiro dos princípios herméticos, a primeira das leis herméticas, é a chamada lei do mentalismo, que diz que tudo é mental. Tudo faz parte de uma grande mente cósmica, que nas tradições orientais é chamado de Mahat, essa mente cósmica. E a nossa mente, a mente de cada um de nós, as nossas mentes individuais, elas emulam essa própria mente cósmica. Então, essa noção de mente traz a ideia do quê? De pensamento e de imaginação, logo de luz. Enquanto que o som está relacionado justamente ao verbo, à palavra. Certo, pessoal? Vocês devem, quem nos acompanha há mais tempo, já está familiarizado com essa série de programas que nós temos feito, abordando temas que ou diretamente ou obliquamente se ligam ao Akasha. Já tivemos um programa falando sobre o Akasha, sobre a força do Akasha, e também outros programas relacionados direto ou indiretamente ao Akasha. E hoje não é diferente. Não é diferente. Se vocês forem investigar aí nos nossos arquivos no YouTube, lembrando que esses programas são veiculados aqui na Rádio Vibe Mundial, toda sexta-feira às 19h30, e depois nós postamos estes programas no nosso canal no YouTube, no canal do Semente Abstrata, que é o www.youtube.com/Semente Abstrata. Tá bom, pessoal? Então, se vocês tiverem interesse, quem ainda não conhece o nosso trabalho, dá uma olhadinha lá no nosso canal e procura, né, sobre o Akasha, e vocês vão ter mais elementos que vão complementar o que nós estamos falando hoje. De qualquer forma, o Akasha, ele traz essa dupla ideia da luz, da imagem e do verbo. O
o Akasha, para quem não está familiarizado com essa ideia, com essa nomenclatura e com essa ideia, com esse conceito, o Akasha é a fonte de todo o nosso universo manifestado. É a fonte de toda a matéria. Toda a matéria é resultado de uma força espiritual que é o próprio Akasha, também chamado de éter. Éter relacionado diretamente é o que é a luz astral, a ideia de luz astral. Éter, o fogo espiritual, o fogo cósmico, logo ligado à ideia do quê? Da luz e da imagem. Enquanto que, ao mesmo tempo, o Akasha é relacionado ao quinto princípio, latente em nós seres humanos, ainda não manifestado, mas latente, pois representa o nosso futuro imediato, como reino e como evolução, como reino da natureza e como evolução, certo? É a quinta, eu sempre repito isso, a quinta essência alquímica, o quinto princípio, que é regido por Vênus, pelo planeta sagrado Vênus, isso de uma forma arquetípica, certo? E que está relacionado ao chakra, ele rege esse princípio, o Akasha Vênus rege o chakra Vishuddha, que é o nosso chakra da garganta. O nosso chakra Vishuddha é a fonte do quê? Do nosso verbo, do nosso som, da forma como nós expressamos as nossas palavras. Nós criamos através do processo de imaginação e plasmamos através do quê? Desse poder do verbo, desse poder da palavra, que é chamado de Mantrika Shakti. Pessoal, vejam que Mantrika Shakti, definido por Helena Petrovna Blavatsky no seu glossário teosófico, da seguinte forma: Mantrika Shakti é o poder ou potência oculto dos sons, palavras, letras ou números místicos dos mantras, né? Dos mantras. Mantra traz a ideia do quê? De entoação, né? De récita, de verbo. Então, a Helena Blavatsky nos traz mais um ensinamento ressaltando que tudo que se manifesta, todo o processo de poder de manifestação, sua fonte oculta, essa potência oculta é chamada de Mantrika Shakti, que significa justamente o quê? A magia do som, a magia criadora do som. É através do som e da luz, naturalmente, né, da luz perpétua, e a luz representa a eternidade, né? A luz representa o eterno, a luz representa a unidade, enquanto que o som é o princípio que cria, que plasma a ideia como manifestação e a mantém, a perpetua. Então, o Mantrika Shakti é a força criadora através do som, do verbo e da luz, da imagem. Então vejam que o poder do som, isso, num primeiro momento, o poder da imaginação, poder do pensamento, tá? É um poder criador, porque primeiro tudo que se manifesta, tudo que existe de forma manifestada, existe porque antes teve o quê? Uma ideia, uma mente. Uma ideia que se plasmou, que se precipitou como matéria, né? Através do quê? Do verbo. É a luz, a ideia, a imagem, o pensamento que se plasma, que se precipita através do verbo, da palavra, do som. Tá? É importante, gente, que, portanto, nós observarmos a importância que existe sobre o que nós pensamos, sobre o que nós imaginamos, o poder do pensamento, o poder da imaginação e mais,
o poder da palavra, o poder do verbo, que é o tema do nosso programa de hoje. Então fiquemos atentos, né? É um convite aqui à reflexão e a ficarmos atentos ao que pensamos, ao que imaginamos e mais, ao que pronunciamos, ao que nós falamos, à nossa palavra, ao poder da nossa palavra, porque do mesmo modo que a palavra, o som, é o responsável pela criação e pela manutenção das formas criadas, a palavra também tem força contrária, força pelo lado da sombra, que é o quê? A força da destruição, a força da criação e a força da destruição, na mesma proporção. Né? Claro que para que o poder da sua palavra tenha força, o poder das nossas palavras tenha força, isso se dá, claro, num processo de consciência, num processo de aquisição de consciência, num processo de autoconhecimento, de espiritualização, enfim, de elevação de consciência, de autoconhecimento e de conhecimento das leis da natureza. Claro, uma não exclui a outra, é tudo a mesma coisa, no fundo, né? É a essência. A lei hermética da correspondência também, assim em cima como embaixo, assim no alto como embaixo e assim dentro como fora também, né? E lembrem-se de que todo o processo de criação cósmico, ele segue esse padrão, ele segue esse arquétipo, ele segue esse modelo. É o modelo de Mahat, né? Da lei hermética do mentalismo, combinada com a lei hermética da vibração. E levando em consideração a lei hermética da correspondência, como eu disse, né? O que está embaixo, como é correspondente ao que está em cima, e o que está em cima é análogo, correspondente ao que está embaixo, é claro que a nossa mente individual, ela emula a mente universal, e o processo de criação dessa grande inteligência cósmica, Mahat, que é o próprio Eterno, né? Nós, como esse princípio criador, nós como criaturas, feitos à imagem e semelhança do Criador, nós temos latentes esses poderes de criação. Esse mundo manifestado, ele existe dessa forma porque nós acreditamos que ele é desse jeito. E aí também essa noção está relacionada diretamente ao princípio, né? A ideia de Maia, dos véus de Maia, os véus de Ísis, os véus das ilusões, que são as nossas noções de realidade. Então, é claro que uma palavra, como hoje em dia nós estamos com a palavra, vamos dizer assim, as palavras estão muito esvaziadas, né? Estão muito destituídas de sentido, estão muito destituídas de consciência. É claro que esse poder criador, ele é mitigado, né? Ele é reduzido, mas mesmo assim ele existe. E saiba que quanto mais consciente você está da sua vida, mais consciente você está de você mesmo, né? No processo de autoconhecimento, de iniciação, enfim, das leis do universo, mais responsável você se torna, porque o seu poder aumenta, né? Tende a aumentar, tá? Então, aquilo que você pensa e aquilo que você fala adquire um poder maior criador ou destruidor. Então, né? Pessoal, tomemos cuidado com o que falamos e tomemos cuidado com o que pensamos, com o que imaginamos. Isso faz parte do trabalho, né? O trabalho de iniciação, o trabalho de elevação de consciência, de burilação, né? De aperfeiçoamento da nossa alma, ele envolve essencialmente esse processo, que está relacionado diretamente àquela questão que nós sempre trazemos, da vigilância dos sentidos.
Aí não é apenas vigiar, né, o que você pensa, o que você imagina relacionado aí à ideia de luz e de visão, tá? Ao que você fala também, né? Ao que você fala, ao verbo. Mas também a vigilância até no tato, a vigilância no que você escuta, no que você ouve, enfim. Certo? É essencial essa lição, né, diuturna, cotidiana, da vigilância dos sentidos. E você vigiar o que você pensa, procurar organizar as suas ideias, organizar os seus pensamentos, organizar a sua mente. E considerar muito fortemente antes de pronunciar alguma palavra. Né? Porque, é claro, esse próprio processo de consciência, por menorzinho que ele seja, ele faz uma diferença muito grande nesse poder de criação. E é importante, pessoal, também lembrar que é essencial que esse trabalho seja feito com consciência e com vida. Então, por exemplo, uma reza, uma oração, a récita de um texto sagrado, de um salmo, o poder dele, curador, protetor, etc., ele vai ser muito maior, ele vai ser muito mais amplificado quando você imagina e quando você coloca consciência na sua palavra, quando sabe, como se aquilo fosse vivo, porque é vivo. A imaginação e a palavra é a fonte da própria vida, são as fontes da própria vida. Existe aqui um texto, antes de nós terminarmos, que eu acho muito bonito, muito interessante, tá? E nós fechamos o programa citando esse texto, que é de um antigo teósofo brasileiro, o professor Antônio Castanho Ferreira. Ainda não é muito conhecido, mas o professor Ferreira nos diz que a Mantrika Shakti é a força mística do som ou verbo que expressa a harmonia cósmica e, portanto, em sentido lato, inclui tudo que diz respeito também à beleza e à arte. A harmonia, vejam aqui a ideia de harmonia. Por isso, dizem os adeptos da boa lei, somente o conhecimento da beleza ou a perfeita assimilação do significado de arte e de harmonia permite ao discípulo identificar-se com esse raio cósmico. Qual raio? Da Mantrika Shakti. E atingir tanto na famosa linha das artes, que representa, possivelmente para o homem deste planeta, o caminho mais simples para a libertação. Olha a importância da arte e da harmonia. Quem se aprofundar no conhecimento da Guhya Vidya, que é a ciência do som, em sânscrito, Guhya Vidya, a ciência do som, do poder místico das palavras ou do verbo, logrará a sua realização interior. Os iniciados costumam exprimir, por meio da palavra perdida, a síntese desses conhecimentos. A palavra perdida que nós falamos no início do nosso programa. É importante assinalar que mais de um grande iluminado, membros da excelsa fraternidade branca, alcançaram as culminâncias da espiritualidade através das artes e da harmonia. Podemos citar no Ocidente, dentre outros, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Wagner, Beethoven, Mozart, etc. É fácil entender o fenômeno tendo em vista a predominância deste logos, do Mantrika Shakti, na fase atual da evolução. Em verdade, a palavra, o verbo, considerada por todas as tradições antigas, a causa eficiente e material da manifestação do mundo. É isso, pessoal. Eu encerro aqui agradecendo e fazendo uma pequena citação do Dharmapada, aquele texto sagrado do budismo, que diz que mais do que 1000 palavras sem sentido vale uma palavra que traz consolo a quem a ouve. Agradeço a todos, uma ótima semana e até o próximo programa.